Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Encontros com Jesus. Vidas transformadas por uma palavra, um gesto, um olhar. Episódio 12. Os discípulos são chamados a seguirem Jesus. Algum tempo depois do início do ministério de Jesus na Galileia, no norte de Israel, os seus discípulos tiveram uma experiência extraordinária. Eles tinham conhecido Jesus cerca de um ano antes na Judeia, no sul de Israel. Tinham-no reconhecido como o Messias prometido. Tinham passado muito tempo com ele, ouvindo e observando as suas obras maravilhosas. Mas não conseguiam acompanhá-lo para todos os lugares, pois tinham seus empregos e as suas responsabilidades familiares. Alguns dos discípulos, por exemplo, Pedro, André, Tiago e João, eram pescadores no mar da Galileia. Quando Jesus se mudou para a Galileia, ficou mais fácil para eles combinarem o trabalho e a convivência com ele. De noite pescavam e de dia acompanhavam Jesus. Mas tudo mudou um dia. Naquela manhã, juntou-se uma multidão nas margens pedregosas do mar da Galileia para ouvir Jesus falar. Há uma área em especial, junto àquele lugar, que tem acústicas naturais que permite que a voz de uma pessoa seja projetada para bastante longe. Os discípulos estavam a lavar as redes depois da pesca da noite, enquanto Jesus ensinava. A multidão apertava de tal maneira que Jesus pediu a Pedro que o deixasse ir no barco dele para que pudesse falar à multidão um pouco afastado da margem. Depois de ter ensinado o povo, Jesus chamou Pedro, porque sabia que a pesca daquela noite não tinha corrido bem. Disse-lhe então: "Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar." Isso deve ter parecido a Pedro uma ideia descabida. Ele e os colegas tinham pescado perto da costa toda a noite, pois era aí onde se apanhava o peixe. Parecia loucura pescar durante o dia e no meio do mar. Além disso, estavam exaustos. Pedro entendeu que ele sabia melhor de pesca do que Jesus, por isso disse: "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede." Assim Pedro e a sua equipa saíram para pescar. O peixe que apanharam foi tanto, mas mesmo tanto, que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: "Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador." Ele tinha presenciado muitos milagres de Jesus, como por exemplo curas, mas quando viu este milagre teve um entendimento novo de quem Jesus era. Ele percebeu que uma pessoa com o conhecimento que Jesus tinha de pesca poderia ficar muito rico em pouco tempo. Mas Jesus contentava-se em viver sem dinheiro, como um rabi, para ensinar as pessoas sobre o amor de Deus. Ninguém teria feito isso. Pedro chegou à conclusão que Jesus não era apenas homem, mas também Deus. Isso fez-lhe prostrar-se perante ele, confessando a sua condição de pecador. Esta é a primeira vez que Lucas usa a palavra pecador no seu Evangelho. Um Evangelho em que Jesus é apresentado como o Salvador que cada pecador precisa. Jesus é citado como dizendo de si próprio: "O Filho de Deus veio para buscar e salvar o que se havia perdido." Evangelho de Lucas,
capítulo 19, verso 10. Portanto, Pedro declarou que não era digno de continuar a acompanhar Jesus. Os outros discípulos devem ter sentido o mesmo, mas foi precisamente nesse momento em que não se sentiram dignos que o Jesus os chamou e lhes deu a ordem: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. O pescador de peixe apanha peixes vivos, que logo morrem. Mas o pescador de homens, que anuncia o Evangelho da salvação, apanha homens mortos espiritualmente, para que tenham uma nova vida. No dia de Pentecostes, Pedro pescou 3.000 pessoas num só dia, pela pregação do Evangelho. Depois do milagre da pesca maravilhosa, os discípulos abandonaram os barcos e as redes e seguiram a Jesus. Abandonaram tudo para o seguir. Havia um preço a pagar, mas estavam dispostos a isso para poderem viver na presença de Jesus e ser usados por Ele para levarem a salvação a outros. Teremos que renunciar a muito se quisermos seguir Jesus, mas em troca gozaremos da bênção do Senhor e da sua fidelidade. Que Deus o abençoe. Acabou de escutar Encontros com Jesus. uma produção da Rádio Evangélica Maranata.